Os Estados Unidos apreenderam o avião presidencial da Venezuela usado por Nicolás Maduro, alegando, sempre alega alguma coisa, violações das sanções impostas ao país. Essa aeronave, um Dassault Falcon 900X, foi registrada sob o prefixo da República de San Marino. Essa medida ocorre em um contexto de tensões políticas, onde a reeleição de Maduro é amplamente contestada. Vamos falar português, claro. Foi roubada. Os Estados Unidos e a União Europeia e diversos países latino-americanos não reconhecem o resultado das eleições, criticando a falta de transparência e exigindo uma auditoria imparcial dos votos, em meio a alegações de irregularidades eleitorais. Como você vê esta medida mais intervencionista dos Estados Unidos, Guilherme Mendes? Agora não se trata mais de um mero discurso. A gente sabe que o Nicolás Maduro roubou 73% das atas, se recusa a divulgá-las, montou um tribunal fantoche que praticamente faz aquilo que ele manda. Esse tribunal fantoche deu a ele o título de ditador reeleito. Pergunta-se então, como você vê esta ação dos Estados Unidos? Pode ser a primeira de outras, porque isso pode esquentar, hein? Sem dúvida que pode. Agora eu estou vendo a tela dividida aqui, Capês. Eu aprendi no debate de ontem uma técnica. Quando vocês começarem a me massacrar muito, que é o que acontece muito aqui no programa, eu vou começar a fazer o 1, 2, 3 e o M. Mas não é de Marçal, é de Mendes. Aí quem sabe vocês distraem um pouco. Eu seria obrigado a proibir, porque pode ser uma técnica de campanha eleitoral que é vedada. Campanha eleitoral, então, não, mas olha, 1, 2, 3 de M, Mendes, não é Marçal. Tá. Mas voltando à sua questão, sem dúvida é um fato diplomático, do ponto de vista diplomático muito marcado. Quando saiu a notícia, havia até a expectativa de que o ditador Maduro estivesse dentro do avião. Não está, me parece que foi só realmente a apreensão da aeronave. Não creio que vai ter grandes consequências dentro do tabuleiro estratégico da geopolítica ali do Caribe e da América do Norte. De modo que, sem dúvida, é um gesto que mostra que os Estados Unidos agora sim parte para a ação, não só abandonando a etapa do discurso, que é a etapa em que o Brasil estava acompanhando os americanos, ou seja, pedindo a exibição das atas essas que não foram exibidas e, por consequência, tem que se admitir que a eleição de fato foi fraudada. Não imagino que isso vai ter maiores consequências, já que a tendência do Maduro é cada vez ficar mais encastelado ali dentro do seu país, sobretudo abrindo mão de qualquer tipo de viagem internacional, até porque ele vai ser condenado, já tem condenação, não é? No Tribunal Penal Internacional, e aí a qualquer saída dele fora do seu território pode sim significar uma prisão. Ele com certeza não vai dar essa bobeira e vai ficar ali, como todo bom ditador latino-americano, circunscrito aos seus domínios, até que a população venha a depô-lo. Acho que a narrativa e a sequência dos fatos vai ser muito parecida com o que nós já vimos em outros regimes autoritários na América do Sul, sejam eles de direita, sejam eles de esquerda. Os ditadores, nesse sentido, são muito pouco criativos, tendem a seguir um script tragicamente conhecido. João Belutti, o ano era 1989. Estávamos a 4 dias da véspera de Natal, 20 de dezembro de 1989. Os Estados Unidos, então, criaram um pretexto e invadiram o Panamá. E prenderam o presidente do Panamá. E levaram o presidente do Panamá para ser julgado perante os tribunais norte-americanos. Manuel Noriega. Acusaram de tráfico de drogas, mesma acusação que pende contra Nicolás Maduro. Disseram que iam intervir para proteger a democracia. E a única diferença é que eles tinham interesse ali no canal do Panamá. Estava dizendo que tinha sido ameaçada a neutralidade do canal do Panamá. Mas, como se diz, tudo será possível e, evidentemente, o Nicolás Maduro não está livre de sofrer uma operação como essa. Claro que invadir a Venezuela é um pouco mais complicado do que invadir o Panamá, mas parece que os americanos já começaram a mostrar os dentes.
Pois é, Capê, sempre que ocorre alguma ofensiva militar no sentido de proteger a democracia, a gente tem que ficar com os pés atrás. Tudo que é feito em tal da nome da tal da democracia é o conceito de democracia de quem está agindo, né? Não é normalmente o conceito vigente na ciência política. Os Estados Unidos, infelizmente, têm um histórico de intervenções militares, algumas desastrosas. Só que eu sou da linha que não me oponho a uma intervenção militar americana na Venezuela. Acho que seria bastante válido. A se levar em conta, teve no Iraque e depois eles saíram. Que se leve como histórico a do Afeganistão, que foi a pior de todas, a saída acelerada pelo Joe Biden, aquela cena lamentável do avião indo embora, as pessoas correndo atrás do avião porque sabia que voltariam para o Talibã. Os Estados Unidos ficou quase 20 anos lá no Afeganistão e depois de gastar $1 trilhão, saiu para voltar ao Talibã, só que dessa vez com os equipamentos americanos que lá ficaram. Precisaria ser uma saída coordenada, com os prazos mais longos. Agora, a questão aqui da Venezuela, caso ocorra uma intervenção militar, o Maduro e o seu antecessor aparelharam de tal forma as instituições que os Estados Unidos precisariam meio que fazer uma escolinha para a Venezuela. Agora tem as instituições, tem isso aqui, não costuma dar certo, porque cada lugar tem a sua cultura, tem a sua história, tem a sua geopolítica diferente. Então, intervir para tirar o Nicolás Maduro seria válido. Agora, o que vem depois normalmente não tem dado certo. Então, que use esse histórico anterior para fazer alguma coisa, porque assim... E há se lembrar também que interferindo lá na Venezuela militarmente, ainda tem do outro lado China e Rússia que não concordam, vide as guerras por procuração que estão acontecendo agora, especialmente a da Ucrânia, com a surpreendente ofensiva da Ucrânia em território russo. Ô Diogo da Luz, eu não acredito que os americanos vão partir para um aumento gradual, tão rápido assim, repentino, de invadir a Venezuela. Mas você pode ter sanções comerciais, pode evoluir para bloqueio naval, pode surgir alguma prova de envolvimento do Maduro com o tráfico internacional e sair um mandado de prisão para ser válido em toda a Europa, para ele ficar restrito ao seu país. Os Estados Unidos sabem como fazer as coisas, vão fazendo paulatinamente, já foi uma primeira ação. Você imagina que isso seja possível ou acha que foi só uma coincidência? Infelizmente, Capês, eu tenho que dizer que queria muito ver o Maduro fora da Venezuela, mas acho que foi mais uma coincidência. Esse avião apreendido, o Falcon 900CX, estava em Porto Rico. Foi apreendido lá por irregularidades na documentação. Ele era registrado na República de San Marino. Veja o nível do Maduro. Os aviões do presidente da Venezuela são em nome de laranja, registrados em outros países. Mas a apreensão já vinha para ser feita há bastante tempo. O avião parou num país que tem acordos muito claros com os Estados Unidos e fez a apreensão e o avião já foi para Fort Lauderdale, na Flórida, nos Estados Unidos. Só que ele é o número 3 dos aviões do Maduro. Ele tem ainda um Linha de 1000, que é fabricado pela Embraer, é um avião por fora igual a esses que a Azul usa nos voos aí, além dos aviões da Airbus, é aquele um pouco menor, um jato, muito bom e todo executivo por dentro. E adquiriu faz pouco tempo também um Global 6000, que é um dos 5 ou 6 aviões mais modernos e capazes da aviação executiva. Ele faz coisa de 12 mil quilômetros sem precisar de abastecimento. Então, Maduro, me parece, já estava querendo talvez até descartar essa chimbica, vamos dizer assim, da frota que ele tinha lá e vai continuar com seus aviões modernos, infelizmente, atazanando a vida dos venezuelanos. Não sei não, hein, Diogo, porque a Maduro acaba de tomar uma decisão inteligente. O regime de Nicolás Maduro decidiu homenagear a democracia e libertar os 86 adolescentes que haviam sido detidos durante protestos contra a sua reeleição, que é, como sabemos, amplamente contestada pela oposição e tida como fraudulenta. Esses adolescentes, crianças, são parte de um grupo ainda maior, de 114 acusados de crimes graves. Atenção! Terrorismo, traição à pátria. E eles foram soltos sob medidas cautelares. Será que meteram uma tornozeleira no pé de cada criança? A ação reportada pela ONG Foro Penal destaca a tensão contínua e as críticas ao governo venezuelano. Meu querido Guilherme Mendes, como você achou desta estratégia do Nicolás Maduro de proteger a democracia venezuelana
prendendo e depois soltando as crianças, disciplinando-as. Aqui, terrorismo não. É muito triste, né, ver que, de fato, o ditador, quando se vê ameaçado, acaba perdendo todo e qualquer limite de bom senso, cometendo crimes como esses que aconteceram lá quando se prende essas crianças. Mas lembrando também que não é nada de muito diferente do que a gente tem visto em outros países da América. Eu não vou nem citar aqui, porque vão falar que eu estou querendo fazer falsos silogismos, mas... Capês, toda vez que você me lê prisão de criança, você sabe onde é que eu penso, né? Eu vou falar, agora o Capês vai voltar de novo, falar de El Salvador, mas enfim, deixa pra lá. O fato é que na Venezuela o Maduro tem tomado passos cada vez piores e, infelizmente, a tendência é piorar, porque todo regime de exceção, quando se vê acuado, acaba primeiro se voltando contra o inimigo externo supostamente criado, né? O que em nenhum momento, no caso da Venezuela, é os Estados Unidos, é a postura imperialista americana, que é o que ele sempre fala. E depois se volta para os seus adversários internos. E aí quem sofre, sem dúvida, é o povo, é o justo pagando pelo pecador. Não tem nem o que comentar, essa notícia é desalentadora. Agora, o Bellucci, hoje já se sabe, né? Durante muito tempo isso foi bloqueado das redes, dos livros. Hoje já se sabe que o fascismo é um movimento de origem marxista, que o nazismo é um movimento de origem marxista. Tem o marxismo leninista, marxismo stalinista, marxismo trotskista e o marxismo que, pela via de Georges Sorel, o maior socialista francês do início do século passado, acabou sendo adaptado, claro, com o discurso popular de sedução, tanto pelo Mussolini quanto pelo Adolf Hitler. Então, podemos tranquilamente chamar o ditador de fascista, porque não estaremos ofendendo, estaremos apenas definindo nos termos da história. Mas eu acho que você não concorda com isso, porque você já me disse que acha que ele é um democrata. Não foi você que disse isso? Não foi de jeito nenhum. Ele realmente é um fascista, é um ditador. E como acontece usualmente na história, esses movimentos originários ali no marxismo, que fazem suas ditaduras sanguinolentas, assassinas, quando dá tudo errado, que é o natural, eles jogam para a direita. Era um movimento de direita. Sempre tem esse assunto e no Maduro não é diferente. E ele liberou parte, né, dos adolescentes. Não foram todos que foram liberados. E sabe-se lá o que aconteceu com essas crianças e adolescentes na prisão. Certamente foram torturados, foram vítimas de diversos abusos cometidos ali pelo regime sanguinolento do Nicolás Maduro. O bom dessa notícia é que dá um sinal de que a ditadura está com muita dificuldade. Porque os verdadeiros apoiadores, Rússia e China, que apoiam a Venezuela, eles apoiam, mas é uma coisa mais, não é dita da boca para fora, é uma coisa mais nos bastidores. Já os que estão indo contra a ditadura venezuelana estão assinando cartas, enfim, manifestos, não reconhecendo a ditadura, a eleição do ditador Nicolás Maduro. Infelizmente, o Brasil foi hesitante na questão, hesitou bastante, agora fala que não reconhece nem a eleição. O Brasil diz publicamente agora, os representantes brasileiros, que não conhece nem reconhece a eleição do Maduro e nem a da oposição, que gostaria que fosse feita uma nova eleição, só que numa nova eleição na Venezuela, você teria os candidatos, os mesmos candidatos, e o sistema eleitoral da Venezuela. Eles não aceitariam um novo sistema eleitoral, ou seja, daria fraude do mesmo jeito. É um absurdo, eu volto a afirmar que entendo que os Estados Unidos e as demais potências devem pôr um embargo forte na Venezuela e cogitar, né, especular-se uma futura intervenção, quem sabe. Doutora Raquel Galinato, a senhora é da ordem das coisas corretas. Como é que a senhora vê essa questão? É uma aberração a prisão de pessoas sem o devido processo legal. Arrancar as pessoas de suas casas na calada da noite, como foi feito ali aos opositores políticos de Nicolás Maduro, os apoiadores, eleitores, aqueles que protestavam, já é uma violação completa aos direitos humanos. E eu não vejo tanta refutação em relação a isso aqui no Brasil, por essa parcela que justamente defende de forma intransigente os direitos
direitos humanos. Colocar crianças em calabouços, trancadas, sem uma justificativa, é um completo arrepio. Estamos retomando, já falei aqui algumas vezes, a idade medieval, onde não existiam regras, onde leis não existiam nem em papel de pão. E é uma violação completa. Acredito que o Nicolás Maduro já perdeu há muito tempo completamente limites, inclusive com a sua atuação comprovada em tráfico de drogas, em facções criminosas. Já está muito escancarado, já está muito claro que ali é um narcotráfico. Ter relação com um ditador, com um torturador, com um genocida dessa forma é uma vergonha para o nosso país. Meu querido Diogo da Luz, ali no início do século XX, século passado, um especialista psicólogo, antropólogo francês, Gustave Le Bon, ele lançou uma obra chamada Psicologia das Massas. Ele dizia que as massas, quando aglomeradas, a população, o sujeito tende a perder a sua personalidade individual. Ele tende a ser influenciado. E o discurso das massas, a sedução das massas, é que seria o grande poder a ser exercido no início do século passado. Foi aí que Benito Mussolini, os fascistas, se aproveitando dos sindicatos, que eram os FATs, né, que eram os sindicatos revolucionários socialistas da Itália, tinham 4 milhões de sindicatos marxistas, acabaram se unindo e usando a técnica de Le Bon, de Georges Sorel, para moldar o fascismo, dando ao marxismo do século passado uma feição mais pragmática e menos utópica dada por Karl Marx. Por isso que a gente, quando fala, diz o fascismo é uma derivação do marxismo, assim como o comunismo é uma derivação do marxismo. E por aí chamamos historicamente e didaticamente e com base Nicolás Maduro de um fascista. Por isso foi dito, não foi uma ofensa, foi uma definição sociológica histórica. É um fascista mesmo. E vale lembrar, poucos falam, mas Getúlio Vargas se inspirou também em Mussolini e ditador aqui no Brasil. Quase todas as pessoas procuram dizer que não foi um grande presidente, foi um ditador também, inspirado nas teorias de Sorel e de Mussolini. Agora, o que a gente vê acontecer na Venezuela é inacreditável, gente. Para mim, independendo mesmo de serem menores de idade ou não, se são pessoas que oferecem risco à sociedade, elas devem ser separadas de alguma maneira. De alguma maneira, não de qualquer maneira. Mas o que é mais incrível é que nem mesmo Nicolás Maduro aponta um único crime que essas pessoas tenham cometido, os menores de idade e os maiores de idade, a não ser ir nas ruas se manifestar pacificamente. Ele não aponta uma pessoa que eles tenham machucado, um vaso que tenha sido quebrado, um poste que tenha sido destruído, a não ser algumas estátuas que representavam justamente o chavismo. Agora, derrubar a estátua, dizer que isso seja terrorismo, um motivo para prender dessa maneira, não tem o menor sentido. Está mais do que claro que é só porque discordam desse ditador horrível que precisa ser tirado de lá.